Você está ali, você teve aquela oportunidade única de estar com o diretor comercial, de estar com o gerente geral da empresa, certo? Você já tem uma consciência social, você já sabe ler o ambiente, você sabe interpretar as pessoas ali, como que elas estão reagindo, já conseguiu perceber ali na expressão facial, na expressão corporal, no tom de voz das pessoas, no que elas estão falando, você já conseguiu perceber como que está o clima ali, certo? E você teve essa oportunidade de falar com esse líder da organização, você está numa reunião com ele, por exemplo. Uma coisa aqui que é importante é você, dentro de comunicação, é você saber entender qual é o estilo de comunicação da pessoa com a qual você está conversando, tá? E eu não vou entrar nesse aspecto aqui, porque, de novo, como eu falei, a gente podia fazer uma aula inteira só sobre comunicação aqui, para falar dos estilos de comunicação, como que você se comunica com cada tipo de pessoa, para conseguir, inclusive, fazer com que outra pessoa te escute, com que você seja ouvida, com que os seus pontos sejam ouvidos e levados em consideração, inclusive. Então, eu não vou entrar nesse aspecto aqui, mas tem um aspecto importante, que é você precisa falar a língua da alta liderança, a língua do executivo, né? A língua do diretor, a língua do gerente geral, a língua da gerência sênior da companhia, tá bom? Por que isso? Porque isso, falar a língua deles, né? Quando você tem uma oportunidade de estar com eles, falar a língua deles e ao mesmo tempo se comportar de maneira adequada, isso vai fazer com que a sua imagem, a foto que essa pessoa vai tirar de você, a foto que esse líder vai tirar de você e vai levar de você para outros líderes importantes da organização, vai ser muito positiva, tá? E qual que é a língua do executivo, né? Qual que é a língua de um diretor, né? Quer seja de vendas, de marketing, um gerente geral? A língua deles basicamente está focada, está orientada em três aspectos, em três coisas. Aumento de lucro, aumento de receita, redução de custo. Basicamente, o principal ponto é o lucro, né? O principal objetivo, o que está todo mundo trabalhando dentro de uma empresa, e talvez muitas pessoas principalmente pessoas que estão em níveis júniores, como analistas, como vendedores, às vezes essas pessoas podem não ter essa ideia, mas todos que estão ali estão trabalhando com o único objetivo de gerar maior valor para o acionista. E qual é o maior valor para o acionista? É lucro, é geração de lucro, são lucros crescentes, certo? E como que você consegue gerar lucro crescente? De duas formas, ou aumentando receita, ou reduzindo o custo, ou fazendo os dois ao mesmo tempo. Então existem alguns termos do mundo corporativo, né? Quando eu falo de falar a língua dessas pessoas, existem alguns termos do mundo corporativo que é importante você ter em mente. Tá? Quais são esses termos? Por exemplo, eficiência operacional, otimização de recursos, sinergia entre as áreas, aumento de vendas, redução de descontos, melhoria de margem, melhoria de margem operacional, de eficiência operacional, produtividade. Então tem uma série de palavras, tem uma série de palavras mesmo que soam como música no ouvido de um executivo. Tá? E na verdade não são só as palavras, obviamente você tem que saber falar e você tem que saber você tem que saber lidar com o tema. Né? Não adianta só você falar um monte de palavra bonita, um monte de palavra que ele quer ouvir, mas que depois você não tem conteúdo para suportar o que você está falando, certo? Então você precisa saber falar a língua do executivo, você precisa falar o dialeto deles, tá? E o dialeto deles está sempre nessa linha, né? Como que eu faço para aumentar o lucro? Como que eu faço para aumentar a venda? Como que eu faço para reduzir custo? Como que eu faço para ser mais eficiente? Né? Como que eu faço para aumentar a produtividade? E você, no seu território, você tem que trabalhar com esse tipo de mindset o tempo todo. Você tem que pensar no seu território o tempo todo como que você aumenta a sua venda, como que você melhora a sua venda, como que você rentabiliza mais a sua venda, né? Porque tudo isso vai te dar insumo, vai te dar conteúdo para quando você tiver essa oportunidade com o seu diretor de vendas, com o gerente geral, você poder falar a língua dele, você poder falar que, olha, minha venda cresceu tanto, a minha margem cresceu tanto, eu estou conseguindo abrir novos clientes, a minha taxa de conversão na prospecção aumentou X% versus ano passado, eu estou prospectando melhor, eu estou conseguindo fazer upsell, eu estou conseguindo vender mais nos clientes
que eu já tenho, além de trazer novos clientes, enfim, você trazer vários indicadores ligados a resultados, né, ligados à eficiência, né, ligados à produtividade, ligados à rentabilidade, porque isso vai soar como música para o seu diretor, para o seu chefe, inclusive, e também para a alta liderança da empresa. Tá? Então, eu queria fazer esse parênteses aqui, porque é um ponto muito importante você aprender a falar a língua executiva, porque isso vai chamar a atenção do executivo. Porque muita gente não sabe falar a linguagem deles, muita gente não sabe falar o dialeto deles, muita gente não sabe o quanto isso é importante para eles, né? O quanto eles estão focados nisso. Tá? Então, ao falar isso, você vai surpreender, você vai encantar um líder da sua empresa se você tiver conteúdo, se você acompanhar o seu território, saber o que está acontecendo no seu território e na oportunidade que você tiver de conversar com ele, você poder, e não só com ele, pode ser com o diretor de marketing, pode ser com o diretor de supply chain, pode ser com o seu chefe, pode ser com um par seu, porque a partir do momento que você mudar o discurso, você sair daquele discurso mais operacional e você começar a falar uma linguagem mais executiva, você começar a falar mais em como que você está rentabilizando a sua venda, como que você está melhorando a margem da venda que você está fazendo nos seus clientes, como que você está melhorando a taxa de conversão, como que você está aumentando a produtividade do seu cliente, tudo isso vai soar como música para ele e vai surpreender, vai gerar uma imagem, uma visibilidade muito positiva para você, tá bom? E para fechar a comunicação aqui, outro ponto muito importante que você tem que tomar muito cuidado aqui quando se fala de consciência social, para você saber se comportar dentro daquela situação, dentro daquele ambiente, de novo, pensar não só naquilo que você está falando, mas pensar na sua linguagem não verbal e pensar no seu tom de voz, tá? Somente 7% de todo o nosso aparato de comunicação, de todo o aparato que o ser humano tem de comunicação, somente 7% se dá pelas palavras, se dá pelo que nós falamos, tá? Então 33% da nossa comunicação vem do nosso tom de voz e 55% vem da nossa linguagem corporal, da nossa linguagem não verbal. Então não adianta nada eu estar falando para você aqui que eu estou muito motivado, que eu estou muito feliz, se eu estou falando com você que eu estou muito motivado, estou muito feliz e eu estou assim. Porque as pessoas, você vai perceber que eu estou falando uma coisa que não é a realidade. Né? Eu posso estar falando para você que eu estou super tranquilo, que eu estou super tranquilo nessa reunião, que eu vou mandar muito bem nessa apresentação, mas eu estou com o microfone, eu estou pegando o microfone com a mão tremendo. O meu tom de voz está embargado, minha voz está trêmula. Então, você ter cuidado, né, não só com o que você fala, mas com o seu tom de voz e com a maneira como você se comunica com o seu corpo é muito importante.